Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? Deus é bom em todo tempo, amém? Deus é bom em todo tempo, amém? Amém, amém, amém. Obrigado, pastor Lucas, Camila, pela confiança, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui essa noite com vocês. O Senhor já está falando e vai continuar falando aos nossos corações, amém? Você está com expectativa? Amém, amém, eu também, com muita expectativa, tenho meditado, estudado a respeito e tenho clareza daquilo que o Senhor colocou no meu coração, na nota daquilo que nós vamos falar nessa noite, amém? O tema, por gentileza, não viva como quem não sabe. Você pode abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Atos, no capítulo 5. Eu estava, de fato, falando, Senhor, qual tema? Eu preciso mandar para o pessoal da mídia. Qual é o tema? A princípio, eu pensei que poderia ser metanoia, mas quando eu estava lendo esse versículo, isso saltou no meu coração, amém? E aqui conta a história. Eu vou ler aqui, rapidinho. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? Ou seja, Pedro estava dizendo, a propriedade não era sua, ninguém te obrigou a vender, ela era sua. E depois de ser vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Ou seja, ele estava dizendo, mesmo que você vendesse, o dinheiro era seu. Ninguém pediu para você dar o dinheiro não era seu? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor, veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Sabe, amados, nós temos tido o privilégio de ouvir tantas coisas maravilhosas, tantas coisas extraordinárias, tantas promessas. Deus tem falado, revelado, ministrado o seu coração ao nosso pastor, aos ministros que têm vindo ministrar aqui nesse local, aos ministros que estão vindo de fora, o Espírito Santo está falando. E nós temos ouvido o Espírito Santo falar, amém? Sim ou não? Mas a gente não pode viver, mesmo ouvindo, como alguém que não ouviu as mesmas verdades que a gente tem ouvido. A gente não pode, por quê? Entenda, nesse versículo, eles estavam depositando aos pés dos apóstolos as quantias das terras que eles vendiam. E Ananias e Safira viu o resultado daquilo. Agora é interessante porque Pedro disse assim, ei, não era seu? Ninguém te pediu, ninguém te obrigou. O dinheiro não estava em seu poder? Era seu, você não tinha a obrigação de dar. Mas a partir do momento que você diz, eu me comprometo, e se compromete apenas pela metade, você não está enganando a nós, você está enganando a si mesmo e ao Espírito Santo. Você não está com o coração inteiro, você não está fazendo e andando em verdade. E ninguém vai morrer essa noite aqui, amém? Mas a Bíblia diz que o temor veio ao coração de todos, como consequência daquela atitude. Agora pensa comigo, se a esposa de Ananias, Safira, tivesse sabido o que havia acontecido com o esposo dela antes, será que ela não tinha mudado o seu discurso?
Será que ela não tinha dito, veja bem, não foi bem assim? Olha, é verdade. Olha, a gente vendeu por outro valor, mas a gente ficou com parte. E ela tinha entrado em um lugar de arrependimento, e esse arrependimento seria metanoia, seria, ou seja, uma mudança de rota, uma mudança do destino, uma mudança do fim, que eles mesmo promoveram para si. Só que nós temos visto, Deus tem falado, e nós estamos vivendo um avivamento e um grande avivamento, amém? Mas viver uma vida de avivamento requer santidade, requer verdade, requer viver à altura das verdades que está se ouvindo da parte de Deus. E aí eu fiquei meditando sobre arrependimento. É interessante pensar porque João Batista inicia o seu ministério dizendo, e a Bíblia fala, e profeticamente, a voz que clama no deserto, ele diz, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Mas se nós formos estudar um pouco sobre a vida de João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. No ventre da sua mãe Isabel, a Bíblia diz de que João Batista foi cheio do Espírito Santo, assim como o anjo havia dito. Quando Maria, mãe de Jesus, chega ao encontro de Isabel, porque eles eram parentes, João Batista, no ventre, identifica a presença de Jesus, o Rei, o Mestre, o Prometido, o Salvador. E a Bíblia diz que ele começa a se mexer e a sua mãe fica cheia do Espírito Santo. Ele foi um homem que foi instruído, e seu pai, Zacarias, e a sua mãe, a Bíblia fala que eles eram justos aos olhos de Deus. Eles eram ensinados na lei, nas escrituras, nos bons costumes, na boa prática, numa boa responsabilidade, em temer a Deus. Existia uma promessa sobre a vida dele. E ele foi um homem obediente e não era um homem cheio, eu posso dizer assim, de vaidades. Afinal de contas, ele estabeleceu o seu ministério debaixo da direção de Deus, não dos status dos homens, porque ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto, ou seja, no seu ministério ele não buscava a sua autopromoção ou benefício, mas cumprir exatamente a direção e a vontade do Pai. E a Bíblia diz que toda a região, Samaria e Jerusalém, ia ao encontro de João Batista. E Jesus vai ao encontro dele e Jesus é batizado por ele. E Jesus, depois de batizado e cheio do Espírito Santo, ele foi ao deserto. E depois de passar 40 dias e 40 noites no deserto, ele sai lá, no poder de Deus. E o que Jesus começa a pregar? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora é interessante porque eu fiquei pensando, aquele que não tinha do que se arrepender, porque ele nunca havia pecado, Jesus Cristo, começou o seu ministério dizendo, arrependei-vos. Aquele que, pelo histórico, tinha muito pouco do que se arrepender, porque era um homem temente a Deus, obediente a Deus, e estava disposto a perder até a cabeça para cumprir a vontade do Pai, começou o seu ministério dizendo, arrependei-vos. E Jesus começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos, porque aquilo que foi predito, aquilo que foi anunciado, era ele dizendo, arrependei-vos, porque o Cordeiro chegou, e o preço pelo pecado de vocês, ele está andando sobre essa terra, ele vai ser entregue, e vocês não terão apenas um ano de perdão, mas uma vida de perdão. O sangue será derramado. E João Batista foi tão maravilhoso, tão extraordinário, que ele de forma nenhuma tentou promover o seu ministério. Tanto é que ele tinha tanta consciência que o seu ministério era apontar o caminho daquele que estava chegando. E ele disse, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Aquele que está vindo depois de mim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando aqueles que estavam seguindo João Batista disse, esse é o mestre? João Batista, ei, sigam ele.
Sigam Ele, porque Ele é a resposta da humanidade. Ele é aquele qual nós esperamos a vida inteira. Ele é aquele qual eu estou predizendo, ei, se arrependam, porque Ele virá e Ele chegou. É Ele, é o Messias, é o Mestre, é o Cristo, a salvação de toda a humanidade. Abra, por gentileza, em Lucas 7, 28, 30. Eu já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, tá? Lucas 7, 28, 30 diz assim: Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. É muito interessante a gente pensar que aqueles que estudaram acerca de Jesus, aqueles que estudavam a lei, aqueles que estudaram o Velho Testamento, onde tudo apontavam para Jesus, foram justamente eles que rejeitaram a manifestação do Filho de Deus, Jesus se manifestando sobre a terra. Eles estudaram acerca, mas não abriram seu coração para ser alcançado por essa verdade. Eles estudaram acerca, imaginavam um Cristo vindo de uma forma. Imaginavam como um guerreiro que iria derrotar os seus inimigos e estabelecer eles em um alto lugar, quando na verdade Jesus veio como o príncipe da paz. Ele veio e nós estávamos em guerra contra Deus por causa da nossa vida de delitos e pecados. Mas Ele veio e pagou a dívida que nós não poderíamos pagar, quebrou o escrito de dívida que era nós, e agora nós temos paz para com Deus, por meio daquilo que Jesus Cristo fez pelas nossas vidas. Amém? Até aqui tudo bem? Lucas 7, você está aí ainda? Então vai lá para o 47, por favor. E antes de ler, aqui está contando a história onde um fariseu convida Jesus para ir à sua casa. E aí Jesus vai à casa dele, e nesse espaço de tempo onde ele estava lá, Jesus à mesa, a Bíblia fala que uma mulher pecadora, ela vem ao encontro de Jesus e começa a chorar copiosamente aos pés dele. Vamos ver o resultado aqui, amém? 47. Por isso te digo, perdoá-los são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus está na casa desse fariseu, e segundo a tradição, ele deveria ter lavado os pés de Jesus. Ele deveria ter cumprimentado Jesus com um ósculo santo, com honras. Afinal, era um convidado, e um convidado nobre. Só que ele não fez isso. Agora, enquanto Jesus estava lá, a Bíblia fala que essa mulher, porque pela reação do anfitrião, não era uma mulher nem bem-vinda naquela casa. Então existia essa rejeição. E ela vem, entra na casa, se prostra aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela chorava copiosamente, de tal forma que molhava os pés de Jesus. E ela mesma enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos, e derramou um perfume precioso aos pés de Jesus. Ao ver essa cena, o religioso disse, se ele fosse quem diz que é um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E ele não deixaria
ela fazer o que está fazendo, ele não deixaria ela chegar aos pés dele. E aí Jesus pega e chama ele e diz assim: deixa eu te falar um negócio. Existia um homem que devia 500 valores e um outro que devia 50. Quem você acha que foi mais grato? Quem você acha que amou mais? Porque ambos foram perdoados. Aquele que devia 500 ou aquele que devia 50? E aí o homem diz: bom, aquele que devia 500, eu creio. E Jesus é extraordinário, Jesus é maravilhoso. Jesus é um Lorde, né? E ele diz assim: disseste bem. Aí é onde ele diz assim: aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus não estava dizendo sobre contabilizar os erros ou o pecado, mas Jesus estava dizendo: aquele que tem uma consciência do quanto foi perdoado, ele muito vai amar. Aquele que tem uma consciência que não era digno, mas foi aceito, justificado, santificado, perdoado, quanto maior a sua consciência daquilo que Jesus fez por nós, maior vai ser o nível de amor para com ele. Porque o amor dele para conosco a gente entende, e ele se manifesta através do perdão. Mas o nosso amor para com o Senhor é o quanto a gente entende, o quanto a gente é amado e foi perdoado, e o quanto a gente anda um nível de obediência. Porque aqueles que me amam me obedecem. Agora é interessante porque talvez o religioso pensou: eu não sou um pecador como essa mulher, então eu não preciso me prostrar aos pés dele. Afinal, eu dou os meus dízimos, eu vou à igreja, que era o templo, Jesus está na minha casa. Eu acho que deve ser muito mais fácil Jesus me amar do que amar aquela pecadora. O nome disso é religiosidade. Sabe por quê? Porque o mesmo amor que Jesus me amou quando eu ainda era inimigo dele, é o mesmo amor, ele não mudou hoje, quando eu venho para a igreja, quando eu obedeço a ele, porque o amor dele não muda para comigo. Agora, quando eu o conheço e o amo, aí eu obedeço e o meu amor muda e aumenta para com ele. Não é o quanto eu faço para que ele me ame. Ele já me amou por inteiro. Quando eu era inimigo dele, não estava valendo muita coisa. Aí será que às vezes, porque talvez hoje eu me sinta um pouquinho melhor, eu pense também que eu não preciso ser tão perdoado assim? E aí, porque eu não compreendo o quanto eu fui perdoado, a minha intensidade e o meu nível de amor também tem diminuído? Sabe por quê? Porque não é o nosso choro que convence a Deus. Mas aquela mulher, isso me chamou a atenção. Ela chorou tão copiosamente, eu nunca vi isso. Alguém chorar ao ponto de molhar os pés da pessoa e ainda enxugar enxugar com os cabelos. Ela foi totalmente intensa, totalmente entregue, totalmente rendida naquilo que ela estava fazendo. Chorar ao ponto de molhar os pés. Entregar o perfume em um ambiente hostil, mas ela não se importou, porque ela entendeu aos pés de quem ela deveria estar. Será que, porque a gente não tem sido tão intenso na rendição, a gente também não está sendo tão intenso na adoração? É só para a gente pensar. E não é para ficar se lembrando, quem eu era. Porque Jesus não estava contabilizando o erro. Jesus estava dizendo o tamanho do amor, do perdão, da graça, do favor que nos alcançaria.
Ele não estava enfatizando o erro, ele estava enfatizando que ele era a resposta, ele era o favor, ele era o cordeiro, ele era o amor pleno e perfeito que nos alcançaria e nos tiraria de um lugar de condenação. Aleluia. Abra lá em João 8, por favor. A gente vai abrir um pouquinho a Bíblia aqui, amém? João 8, no verso 7 e 8. Aqui está falando, Jesus estava no meio de uma multidão. E, novamente, os religiosos, fariseus, saduceus, os religiosos, pegam uma mulher apanhada de adultério e levam até Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam tentando colocar Jesus à prova para pegar ele em algum erro. Todas as vezes que a gente estuda a Bíblia é maravilhoso a gente entender, não é bom ser religioso. E aí eles chegam até Jesus e dizem, olha, a lei de Moisés diz isso. E você? O que você diz a respeito? A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo com o dedo no chão, na areia. Eu vi uma ministração certa vez, eu achei maravilhoso. Não está na Bíblia, tá? Foi só uma observação do ministro. E ele disse assim, muito provavelmente Jesus estava escrevendo o nome das amantes dos fariseus. E aí ele ficou em silêncio. Mas não está na Bíblia, tá? É só uma suposição assim. E aí eles indagaram novamente Jesus e disseram assim, eles continuaram a exigir uma resposta. De modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Eles queriam uma resposta, Jesus deu. E é maravilhoso porque Jesus não disse, aquele que nunca adulterou igual essa mulher, que atire a primeira pedra. Não. Ele disse, aquele que nunca cometeu um pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus estava dizendo, ei, vocês estão apontando e condenando essa mulher. Mas todos vocês, todos pecaram e separados da glória de Deus estão. Todos precisam do arrependimento para receber o perdão que já foi dado em Cristo Jesus para as nossas vidas. Então aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos, do mais velho até o mais novo, começaram a sair. E ficou Jesus e a mulher, mas também a multidão. Jesus e a mulher no meio da multidão. Eu imaginava Jesus sozinho e eles trazendo aquela mulher. E nunca tinha me atentado para isso. Mas Jesus já estava no meio de uma multidão. E eles entraram, afastaram a multidão e foram colocar Jesus à prova, exporam aquela mulher e naquele ambiente falaram assim, olha, segundo a lei, ela deve ser apedrejada. Ou seja, muito provavelmente eles queriam apedrejar a mulher como exemplo diante de todos, diante da multidão. E aí Jesus, diante da multidão, diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Agora é interessante porque os religiosos foram embora, a multidão continuou lá. Os religiosos se ofenderam, a multidão continuou lá. E aí Jesus diz assim, então Jesus se levantou de novo e disse à mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais.
eu também não a condeno. Ou seja, eu não tenho pecado. Eu poderia, mas eu não o faço. Eu te perdoo. E a partir do perdão, do amor que te alcança, você tem a possibilidade de viver uma novidade de vida, livre desse pecado que tem aprisionado a sua vida. A grande questão é, será que a gente ou as pessoas têm considerado o engodo do pecado, que é tão grande, ou o poder da graça, do amor, da unção que despedaça todo o jugo? A palavra de Jesus nos diz que nós já fomos perdoados e livres. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Vocês não estão mais na lei, vocês estão na graça. Se Jesus tivesse dúvida do que ele estaria dizendo, ele ia falar assim: olha, multidão, afasta aqui um pouquinho que eu vou falar algo em secreto para ela. Tenta não pecar. Tenta mudar de vida. Esse pecado é muito grave, então faz o seguinte: não adultera mais, só fica fofocando da vida dos outros, que é um pecado não tão feio assim. Ou Jesus pensaria: e agora? Como eu vou fazer? E se essa mulher errar de novo? Ou essa mulher poderia dizer agora: tá bom, Jesus me perdoou, mas a tentação é muito grande, o pecado é muito grande. E essa multidão que está vendo aqui ele me perdoar, me libertar, me amar, e se eu errar de novo amanhã? Tem uma multidão de testemunhas aqui, se eles me verem errando novamente. Talvez essa mulher poderia considerar o peso do pecado. Talvez ela pudesse sair dali debaixo de condenação, e se alguém me ver errando? E se alguém me ver errando novamente? Só que Jesus deixou bem claro: um encontro genuíno comigo, uma palavra vinda do meu coração, quando ela entra, quando ela acha lugar no seu coração, é tudo o que você precisa para não ser mais a mesma pessoa, é tudo o que você precisa para viver em liberdade nessa área, é tudo o que você precisa para testemunhar quem eu sou para uma multidão, aquilo que Deus pode fazer por você. Porque ela poderia sair de lá com medo e se eu errar, ou então dizer: Jesus me perdoou, Jesus me amou, eu vou testemunhar desse amor que me alcançou. Porque não peques mais, mude a sua rota, mude o seu destino, mude a sua atitude, mude a sua consciência, mude a sua mentalidade acerca disso, porque a minha palavra é o poder suficiente e necessário para te fazer andar em liberdade. Aleluia. Vamos lá de novo. Abre lá em Marcos 5. Capítulo 1. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo correntes. Sempre era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que me importuna, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia desse homem, espírito imundo. O homem estava numa vida desgraçada, terrível.
Tanto é que depois menciona que era legião. A quantidade de demônios que tinha sobre a vida daquele homem. Os homens colocavam correntes para aprisioná-lo, algemas para aprisioná-lo. Ele vivia no cemitério, escondido e se mutilando. Com pedras ele se cortava, ele se mutilava, totalmente separado. Você acha mesmo que um homem agressivo desse, o pessoal levava um prato de comida para ele? Talvez, muito provavelmente, ele estava vivendo até como um canibal, comendo da carne do... Que vida terrível, que vida cruel, que vida desgraçada. Muitos não queriam nem estar próximos dele. Mas Jesus vai ao seu encontro. E dá ordem para o mal, e dá ordem para o demônio. Saia dele, porque esse homem vai ser livre, e ele é livre hoje. Isso ficou tão notório e abismou tanto a cidade, que eles ficaram com medo. Olha a sequência. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Um encontro com a verdade, com o autor da vida. Um único encontro com Jesus. Seria tão óbvio, né? Jesus falar: entra no barco aqui e vamos comigo. Mas Jesus não usou o que muitas vezes parece óbvio. Porque Jesus entendia o poder da sua palavra, o poder de restauração, o poder de transformação, o poder de cura, o poder que a palavra carrega quando é acolhida em um coração quebrantado, em um coração rendido. E a partir desse encontro, Jesus não diz o óbvio, mas dá uma ordenança para ele. Volte para sua casa, volte para os seus e comece a proclamar aquilo que Deus fez por você e o quanto Ele é misericordioso. Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Quantos aqui já receberam uma palavra vinda de Deus? Não existe nada mais precioso e poderoso do que a sua palavra. Não há nada mais poderoso e precioso do que a sua palavra. E sabe o que eu fiz esses dias atrás? Uns 2 dias. Eu me arrependi. Como assim? Eu estava correndo, comprando algumas coisas para o trabalho, precisava chegar na hora para buscar um menino na escola. Enquanto eu passei, um homem alucinado, louco, no meio da rua. Eu só disse: vixe, esse cara tá louco. E passei, falei: preciso pegar um menino. Será que eu estava disponível bastante para que Jesus me guiasse e falasse: vai lá e diga do meu amor para aquele homem, para que ele volte para os seus e seja uma vez por todas liberto? Será que a correria, o cotidiano, os afazeres, aquilo que a gente está fazendo, será que de fato a gente está parando para considerar a voz do Espírito Santo e fazer aquilo que de fato a gente foi chamado para fazer? Eu não vou falar para o meu vizinho, não vou falar para o meu colega de trabalho, eu não vou falar, já ouviu tantas vezes. Se a gente está se calando é porque a gente não está dando crédito àquilo que Jesus falou. Jesus sempre falou, poderia ser para uma pessoa ou para uma multidão, porque ele sabia o poder eficaz que a palavra tem de transformação na vida de uma pessoa.
A minha responsabilidade e a sua responsabilidade não é convencer. Mas nós fomos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho. Nós fomos chamados para impor as mãos sobre os enfermos. Nós fomos chamados para anunciar o ano aceitável. Nós fomos chamados para dizer que Jesus está vindo e Ele está às portas. Então, por que nós estamos tão calados, apenas cuidando da nossa vida e do nosso próprio umbigo? Eu acho que às vezes é preciso se arrepender. Jesus está voltando. Não viva como quem não sabe disso. Mas, Senhor, a minha vida, os meus afazeres, os meus cotidianos, Deus sabe de tudo isso. Mas é interessante pensar, sabe por quê? Porque às vezes, até aquilo que as pessoas fazem contra a gente pode ser tendencioso e considerar maior do que aquilo que Jesus já disse ao nosso respeito. Como assim? Todos têm um chamado, todos têm um propósito, todos têm uma vocação. E por que, por causa da ofensa, se para no meio do caminho? Por quê? Quando se levanta as dificuldades, se pensa em retroceder. Por que no cotidiano e coisas que não acontecem como a gente imagina ou deveria, nós nos entristecemos e tiramos o foco do real propósito do qual nós fomos chamados, da vocação, daquilo que é importante, daquilo que mais importa? Por quê? Por causa da intimidação. Já parou para pensar sobre isso? Que às vezes tão poucas coisas têm se levantado. Mas e a palavra que Deus disse que é comigo e com você? E a palavra que Ele disse que Ele jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria? E a palavra que diz que nós fomos chamados? E a palavra que diz que em nome dEle nós imporíamos as mãos, nós expulsaríamos demônios, pessoas seriam saradas, curadas, libertas, restauradas. E a palavra que diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E todas essas palavras, e todas essas verdades. Quantas palavras nós temos ouvido aqui da parte de Deus? Quantas coisas extraordinárias nós temos ouvido da parte de Deus. O que nós estamos fazendo com ela? O que nós estamos fazendo com essas verdades? O que isso de fato tem impactado as nossas vidas? Transformado as nossas vidas? O quanto o Cristo vivo tem sido evidenciado e visto através de nós. Porque não foi por causa da contabilidade dos pecados, e eu não estou dizendo que, pronto, agora nós somos perfeitos e não erramos mais. Mas o que as pessoas precisam ver são pessoas que nasceram de novo, que tiveram um encontro genuíno com Cristo. Não é aquelas pessoas que nunca erram, mas são aquelas pessoas que são inconformados em viver como era outrora e decidem viver uma novidade de vida. Pessoas que estão dispostas a crescer e a mudar. Pessoas que estão dispostas a cada dia ser aperfeiçoado e se parecer mais com Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque talvez, senão nós estamos contabilizando. Misericórdia, aquele deve 500. Ainda bem que eu só devo 50. Então eu posso continuar com o meu pecado de estimação. Eu posso continuar com a minha omissão. Me chateei. Não vou mais viver o propósito.
Não vou mais cumprir a carreira. Não vou mais viver o chamado. Afinal, me chateei. Me decepcionaram. Mas afinal de contas, quem foi que nos salvou? Será que as nossas boas justificativas vão ser aceitas no grande dia diante dele? Aquele que disse te chamou é o mesmo que nos capacita. Então, eu não sou capaz, não é uma boa justificativa. Isso é uma mentira, um sofisma do diabo. Porque não é na nossa capacidade, mas é na capacidade dele. Agora existe uma disponibilidade do nosso coração em responder. Eis-me aqui, Senhor. Sim ou não? Aí é interessante, sabe por quê? A palavra arrependimento é mudança de rota, mudança de mentalidade, mudança de atitude. Mas muitas vezes, nós ao invés do arrependimento, nós usamos o remorso. Poxa vida, não devia ter falado, não devia ter feito. Mas daqui a pouco, sabe como é que é, né? Poxa vida, eu vou para a igreja, eu ouço, eu saio feliz, eu saio alegre, e a palavra faz isso porque são boas novas. Mas sabe que de tudo aquilo que Deus tem anunciado e tem nos dito, existe uma nova estação que está bem diante da gente. O povo de Israel ficou 40 anos rodando no deserto. Josué 3, Deus disse para Josué: eu vou mostrar que eu estou com você. Diga ao povo, santifique-se. E eles se depararam de frente com o Rio Jordão. Quando eles se depararam com o Rio Jordão, Deus disse para ele: vocês vão colocar os pés, a arca da aliança vai à frente e como uma barreira vai se abrir e vocês vão passar. Sabe quando eles estavam lá, eles estavam deixando a cidade de Adã para entrar na terra prometida, para entrar em Canaã? O que isso me mostra? Romanos 12, é necessário renovar o nosso entendimento. É necessário a gente não se conformar. Velhas práticas, maus costumes, não podemos nos conformar. Amargura, ressentimento, não podemos nos conformar. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Ele estava pré-anunciando para entrar na terra prometida. Adão, que significa Adão, tem que ficar para trás. Nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, o Espírito Santo habita em nós, nós somos santificados, justificados, nós somos santos diante do Senhor em uma posição posicional, mas Ele também quer que nós sejamos santos em uma vida de prática, de obediência ao Evangelho. Sede santo porque eu sou santo. Para essa nova estação, para esse novo tempo, dos milagres, dos sinais, das maravilhas, dos prodígios, das coisas extraordinárias. Quantos desejam isso? Quantos querem avançar nisso? Quantos querem mergulhar nessa vida de santidade, de integridade, de devoção, de prioridade, entendendo que a nossa vida não é mais nossa, é dele. Ele já fez tudo. Qual a resposta que eu dou hoje? Em sinal de rendição e gratidão. Aquele que me amou por inteiro. Tudo bem, a gente está em silêncio. A gente precisa decidir mesmo. Porque ao invés da mentira, a gente precisa andar na verdade. Uma vida de aparência não serve. Mas é perfeito? Nós estamos caminhando rumo à perfeição.
aquilo que eu já sei que deve ser feito, se eu não faço, não é mais ignorância, é ignorância, é desobediência. Aquilo que eu já sei que eu deveria ter abandonado, porque Ele me amou, porque Ele me perdoou, porque Ele se entregou por mim, e eu continuo resistindo, então eu preciso mergulhar e meditar mais o quanto eu sou amado e o quanto eu fui perdoado, para que o amor para com Ele cresça e eu ande à altura do que eu fui chamado. Uma palavra, por exemplo, às vezes como inferno. Talvez se perdeu muito no vocabulário. Mas por quê? Porque antes se falava, vá para Jesus, senão você vai para o inferno. Então se falava por causa do medo, mas não foi o medo que nos atraiu, foi o amor e a bondade dele que nos atraiu. Ele fala que com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Mas Ele nos amou para que a gente não fosse, porque nós já estávamos fadados ao inferno, ao fracasso. Então o inferno existe, é real. E a pessoa que morre sem Cristo, ela vai para o inferno. Porque não existe vários caminhos levam a Deus. Só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Nós não precisamos de outra mensagem. A mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, ela é mais do que suficiente. Ela não perdeu o seu poder, ela não perdeu o seu prazo de validade. Ela continua funcionando e libertando os cativos, salvando vidas, restaurando casamentos, mudando destinos, mudando propósito, porque Jesus é o Rei e Senhor para sempre. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos lavou, Ele nos justificou, Ele nos santificou, Ele nos comprou com alto preço. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se eu tenho consciência disso, eu vou orar em vez de fofocar. Eu vou andar em amor, em vez de viver julgando, em vez de viver só apontando. Olha o que aquele irmão fez. É talvez porque eu estou contabilizando que o meu é 50 e o dele é 500, né? Então por que não orar por ele? E falar: Jesus, como eu fui perdoado por você, e como eu sou amado por você, e em você não há limitação de amor. Então, assim como eu tenho compreendido esse amor, eu declaro esse amor inundando o coração do meu irmão, abrindo os olhos do entendimento dele, e ele desfrutando e vivendo a liberdade o qual foi chamado. Nós não fomos chamados para viver escravos. Escravos a gente era do diabo. Escravos era quando a gente era refém e era do diabo, quando a gente estava lá no império. Agora nós estamos no reino do amor, que produz vida e vida em abundância. Um reino de paz, justiça e alegria. Jesus disse: ei, parafraseando, vocês não podem pagar a fiança. Não se preocupa, eu vim para pagar e já paguei por vocês. Eu não posso, como desculpa, por causa da ofensa, da decepção, negligenciar
o chamado e o propósito de Deus para a minha vida. Eu não posso. Eu não tenho esse direito. Sabe por quê? Porque se assim eu fizer, eu nunca conseguirei viver plenamente e viver em paz comigo mesmo. Não porque Jesus me condena, mas é porque Ele me comprou, e Ele me comprou por completo. Não há uma área da minha vida e da sua vida que Jesus desista de você, que Ele diz assim, então vai, faz aí do jeito que você quiser. Não, Ele vem e traz a sua palavra, Ele vem e envia pessoas, Ele vem e fala através do Espírito, Ele vem com a unção e despedaça o jugo, Ele vem e nos traz clareza, Ele vem e nos traz a palavra e diz, ei, se agarra a essa verdade, porque ela é poderosa para te tirar desse lugar, para mudar a sua estação, para te fazer ver como eu te vejo e correr para aquilo que eu te chamei. Jesus é lindo. Você pode começar a exaltar a Jesus? Você é lindo, Jesus. Sabe, eu vou chacoalhar com você agora. Me desculpa, tá? Mas muitas vezes um gol de um time de futebol, a gente nem conhece a pessoa do lado e a gente grita gol! Agora o ministro vem e diz, exalte a Jesus, e a gente fica... Quer dizer que o mundo não pode ouvir? A pessoa que está do seu lado não pode ouvir o quanto Jesus é grande, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é poderoso? Será que a gente não pode aumentar a nossa intensidade e gritar aos quatro cantos, eu amo a Jesus, eu pertenço a Jesus, Ele me salvou, Ele me redimiu, Ele me resgatou, eu amo a Jesus! Deixa eu te falar um negócio. Se você soubesse, eu não estou dizendo que é, tá? Se você soubesse que Jesus volta daqui a 10 minutos, como você se comportaria? Como você agiria? Como você estaria agora? Pois é, essa consciência deve estar jorrando de nós, porque nós vivemos para Ele, é para Ele que nós vivemos.
Como eu não conheço a todos, se você ainda não teve esse encontro, reconhecendo Jesus, Senhor e Salvador da sua vida, essa é a sua noite. Se você ainda não fez essa oração, não saia daqui da mesma maneira. Você vai ter o maior e o melhor encontro da sua vida. Você vai entender o motivo da vida. Você vai começar a ter vida a partir desse encontro. Você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Porque a própria vida, ela te alcança. Se nós temos alguém assim nessa condição, ou se por algum motivo se afastou, ou se desviou dos caminhos, faça um aceno com a sua mão assim, ó, com a mão direita bem alto, para que a gente possa orar com você. Alguém? Se você está com alguma dor ou enfermidade, pode vir aqui na frente também, porque existe unção disponível. E a cura, que já foi liberada em Cristo Jesus, ela vai se manifestar e vai alcançar o seu corpo. Alguém? Se você não recebeu o batismo do Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, pode vir aqui na frente. Enquanto isso nós estamos adorando mais um pouquinho. Enquanto isso nós estamos exaltando mais um pouquinho. Enquanto isso nós estamos levantando as nossas mãos santas, sem ira e sem contenda, em sinal de rendição, em sinal de gratidão, em sinal de adoração. Aquele que nos salvou, aquele que nos perdoou, aquele que nos amou, aquele que nos comprou, aquele que nos justificou, aquele que nos redimiu, aquele que nos ama, aquele que não está contabilizando os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, mas aquele que diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Se agarra com a minha palavra e viva tudo aquilo que eu tenho para você.